Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso SPod. É um prazer para a gente estar aqui novamente falando com vocês. A gente já vai apresentar os convidados, mas antes a gente precisa que vocês lembrem de seguir as nossas redes sociais, serem inscritos aqui no nosso canal do YouTube, colocar lá na biblioteca do Spotify e estar seguindo a gente no Orelo também, tá? Lembrando que nossas redes sociais são o Instagram, o LinkedIn e o Facebook. A gente posta diariamente, né, as atividades da Essencial, então sigam nossas redes sociais. Isso, tá, para vocês receberem as notificações aí de quando sai episódio novo, interagir quando tem caixinha de perguntas também. Fiquem à vontade aí, interajam com a gente, é muito importante. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje, sejam muito bem-vindos. Afonso Fuzeto. Obrigado. Ô, Afonso, você é técnico de segurança do trabalho, a gente pode falar assim, né? Justamente, técnico de segurança do trabalho. E a Carol Sacomano novamente com a gente, obrigado, Carol. Obrigada a gestora vocês. de gestão de pessoas. De novo aqui. É um prazer estar vindo de novo aqui conversar com vocês. Muito bom, vamos falar de segurança do trabalho hoje, né? Então, se você tá aí ligado, presta atenção na estrada, você tá dirigindo, segurança aí, porque dirigir faz parte do primeiro lugar, né? Faz parte do trabalho, né? Faz parte. Percurso de ida e de volta, Justamente. entra na parte de trajeto, como que chama? Acidente de trajeto, então presta atenção aí, por favor. Bom, para começar, a primeira pergunta que a gente sempre faz é para o pessoal conhecer como que é estruturado o setor. Então, eu queria saber como que está estruturado hoje o setor de segurança do trabalho. Hoje nós temos a nossa coordenação através da Carol, né? E somos em 3 técnicos de segurança. O Afonso, o Vitor e o Talmos. O Afonso fica com a região de Campinas, Leme, sul de Minas, e a gente se divide no Mato Grosso do Sul. O Talmos fica com a parte de São José do Rio Preto, um pouco mais para cima, e o Vitor fica com a área de São Carlos, Araraquara e Rio Claro. Gente, É importante só lembrar uma coisa aqui, tá? São 3 técnicos, né? Sendo que o nosso porte hoje, o nosso grau de risco, precisaria ter uma pessoa só atuando, mas como essencial é diferente. E o pessoal também vai entender o porquê, porque Exato. durante aí o episódio a gente vai falar bastante, tem bastante coisa, o volume de ação, de atividade é muito grande, né? Isso. E, inclusive, eu acho que eu gostaria de começar com isso, sobre a importância. A gente tem mais técnicos do que a legislação prevê, porque eu queria que vocês trouxessem um pouco do risco, que as empresas correm ao não priorizar a segurança do trabalho, por exemplo, ao não dar prioridade para isso. Só fazendo um adendo sobre essa legislação, né, que tem uma norma regulamentadora, lá de 1978, passou por algumas atualizações. E o nosso quadro hoje da NR4, que é uma legislação, uma norma regulamentadora, até 1.000 funcionários é um técnico de segurança do trabalho. A gente está beirando aí uns 900, né? E a Essencial, como é preocupada não só com a segurança alimentar, com outras áreas, né? Do que vocês já assistiram aí no podcast, apenas um técnico de segurança. A preocupação ela é tão grande com os nossos profissionais que nós temos 2 técnicos a mais do que prevê a legislação. Então, a Essencial Nutrição não se apega à legislação para atender na íntegra, e sim superar as expectativas, inclusive dos clientes. Inclusive, a gente, tanto é que nós somos em 3 técnicos, né? No que tange esse conceito, nós crescemos muito, não só como pessoa, mas como profissionalmente. Acho que os riscos de não ter justamente essa preocupação, que graças a Deus a gente hoje não corre, é justamente a questão de não ter um ambiente, né, seguro para o trabalhador, né, para o nosso colaborador, ter acidente de trabalho, ter doenças ocupacionais, né, ter uma imagem manchada da empresa, né, por não proporcionar ao colaborador um ambiente salubre, etc., onde ele possa exercer, queda de produtividade. Então, esses riscos são riscos de não se priorizar a segurança do trabalho mesmo. E coisas que a gente pode até passar no dia a dia, riscos que a gente tem também mesmo tendo a segurança do trabalho, mas a gente consegue de uma forma importante minimizar. E quando a gente fala disso também não envolve dar importância à segurança do trabalho não envolve só a segurança do nosso trabalhador, né? Porque Sim.
é feito as visitas e tudo mais, é checado para que o nosso cliente ele também não corra nenhum risco de acidente, ou que a gente consiga minimizar qualquer risco dentro dos nossos restaurantes, do nosso ambiente ali, onde ele frequenta, né? Então, sim. Quando a gente não consegue eliminar o risco propriamente dito, através de uma minuciosa inspeção, né? A gente hoje tem um checklist de saúde e segurança muito bem elaborado, muito bem estruturado, onde não só atende às legislações trabalhistas, né, das normas regulamentadoras propriamente ditas, mas também observando riscos que podem estar fugindo do nosso olhar, né? Então, através, né, da melhoria contínua, através de processos e procedimentos, nós conseguimos enxergar esses riscos que de repente numa unidade não tem, a outra unidade vai ficar sabendo desse potencial risco e abrir os olhos para se não tem na unidade dela, né? Às vezes, né, passar um risco oculto, que a gente chama de linha de fogo, né? O que está acontecendo? Na minha unidade não tinha esse risco. Até mesmo quando o cliente solicita um outro tipo de serviço, um exemplo disso é um forno de pão. Normal fazer pão, né? Mas e os riscos que envolvem isso? Sim. Será que a unidade onde vai ser o layout propriamente dito, cabe esse forno? Será que as condições para operar esse novo processo está dentro dos padrões especificados? Então, através dessa inspeção, né, em loco, nós conseguimos enxergar essas variáveis e esses riscos também, teoricamente ocultos para eles nesse momento, que não fazia parte do processo. Tem toda uma análise ali por trás para a gente saber o que cabe, o que não cabe, o que dá para fazer, o que não dá nesse momento, ou quais melhorias a gente precisa fazer para poder atender essa expectativa, essa demanda. Né? Não, e só complementando, né, o que o Afonso disse, e não dando peso excessivo, mas a gente tem em ambiente de trabalho riscos de perda de membro, né, de óbito, né? Então são riscos graves. Não estou falando de um cortinho, eu estou falando de coisas que realmente dentro daquele ambiente é possível de acontecer se a gente não tiver as devidas medidas de segurança e atenção e conscientização com a questão da segurança. Tá? Entrando nessa parte de conscientização, né? A gente tem vários programas treinamentos, etc., para prevenir, evitar, ensinar as pessoas. Eu queria que vocês falassem um pouco desses programas, quais são, como que vocês fazem, tudo certinho. Carol, eu vou começar falando do Nutrindo Segurança. O que é isso? Todo mês nós trazemos temas relevantes à saúde e segurança dos profissionais. Como que isso funciona? Através de uma plataforma que nós utilizamos, né, o Teams, e todas as unidades participam desse treinamento, onde a segurança do trabalho faz. Quem ministra isso? São os 3 técnicos de segurança. Nós fazemos isso simultaneamente, porque cada um está num local, né? Então a internet nos ajuda muito nesse quesito, nessa forma de treinar. Isso é muito importante porque todas as nutricionistas, né, todas as representantes da Essencial perante ao cliente, que são os mais diversos, elas conseguem entender a importância da segurança do trabalho e a importância dela no dia a dia de repassar a informação, de repassar o conhecimento que nós tentamos transferir para ela nesse momento. E tem sido isso agrega muito, tá? Uma ferramenta muito diferenciada que a Essencial tem e nos propicia isso, né? Uhum. Nesses treinamentos, nós ministramos treinamentos sobre prevenção de queimaduras, prevenção de quedas, cortes, sobre produtos químicos, dos mais diversos aprendizados que nós temos, né? E não só com a concorrente, mas aquilo que nos chama a atenção também, nós conseguimos transmitir em forma de treinamento todo esse conhecimento para com elas. Até para elas saberem o momento certo de aplicar cada técnica, cada conhecimento, porque não é toda a segurança, a gente tem que agir com segurança o tempo todo, mas eu não tenho um jeito de agir com segurança. Para cada ação que eu vou realizar, eu tenho um EPI para utilizar, acredito que a gente vai falar mais sobre isso também, né, que é uma das ferramentas que a gente tem, que são os EPIs, mas para cada ação que eu vou desenvolver ali, cada atividade que eu vou fazer, eu tenho uma forma de me prevenir. Para cada ação, uma reação, né? Então eu tenho que me prevenir de alguma forma, né? E por isso que
quanto mais conhecimento elas têm, mais repertório para. E o conhecimento, né? E o conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente. Né? Ninguém vai abrir o nosso cérebro, abrir a nossa cabeça e tirar o nosso conhecimento. Então nós conseguimos transmitir de uma forma simples, clara e objetiva o que é a segurança do trabalho e por que é importante. E esses mais derivados treinamentos. A gente tem também, né? Agora nós estamos falando aí do Abril Verde. A Carol poderia comentar um pouquinho mais disso, que a gente vai fazer uma semana aí cheia, bem bacana de treinamentos. E depois a gente vai falando dos demais. O Abril Verde, na verdade, é uma data, né, onde se privilegia os assuntos de saúde e segurança no trabalho, e a gente passa até as questões técnicas como comportamentais e como saúde física e saúde emocional também. O Abril Verde, como o Maio Amarelo, como a CIPAT, são programas que contemplam conteúdo, inclusive, de outras empresas, etc. Mas o Nutrindo, por exemplo, ou outro programa como Comportamento Seguro, por exemplo, né? Então, falando um pouquinho do Comportamento Seguro, é um programa que a segurança do trabalho estabeleceu justamente utilizando o colaborador como o próprio protagonista da sua segurança. Então, ele tem 3 pontos de atenção aí ao entrar no ambiente de trabalho, que ele consegue ficar sensível a esse ambiente, né, e entender se aquele ambiente está seguro ou não, e etc. E ser protagonista da sua própria segurança e da segurança do outro também. Esse programa de comportamento seguro, onde que ele nasceu, né? Então tudo tem sua data de nascimento, tudo como que tudo isso acontece. Hoje nós conseguimos, através de um dashboard, que foi desenvolvido pela segurança do trabalho da Essencial, onde eu sei quantos acidentes acontecem, o sexo dessa pessoa, masculino, feminino, eu consigo saber a idade, eu consigo saber o tempo de casa que essa profissional está nessa atividade, né? Eu consigo saber que tipo de evento indesejado que foi, e com essas ferramentas nasceu esse programa. Eu sei como realizar as minhas atividades, parece uma coisa óbvia pro Afonso, né? Você vai lá e você vai cortar carne, só que não é só isso. Existem processos para ela chegar até o corte definitivo da carne. Minha cozinha está organizada. Entendeu? Vocês viram aonde que nós fomos buscar essas informações simples e objetivas pela própria profissional ser o protagonista da sua segurança? Minha cozinha está organizada? Parece uma pergunta óbvia, né? Mas se eu não tiver um 5S na minha cozinha, imagine como que eu vou cozinhar ou vou picar legumes. Ou vou fazer a sobremesa. Se a minha cozinha não estiver organizada, o risco de acidente ele é muito alto. E com consequências sérias. Uma queda de mesmo nível, nós já vimos acidentes sérios acontecendo dessa forma. Falando desses riscos, eu vejo que eu acompanho, né? A gente tem muitos programas. Tem o programa que eu acho que é a CIPAT, que é mais global, assim, todas as empresas têm. E tem os nossos programas. E esses programas são para evitar riscos de acidente. Queria que vocês falassem um pouco quais são os programas, assim, que todas as empresas fazem, quais são nossos programas próprios, que aí foi algo que vocês analisaram e tudo mais. Bom, a CIPAT é quase um programa universal, né? Porque é a Semana de Prevenção de Acidente, né? A CIPAT é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho e Assédio. E assédio, que começou a ser... O ano passado, o assédio também. As legislações passaram por reformulações e uma delas foi tratar o assédio dentro da CIPAT, da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Agora, o Abril Verde, por exemplo, que nós adotamos, e o Maio Amarelo, as empresas adotam somente se elas quiserem, né? Mas para nós foi muito importante. Então, no Abril Verde é uma data comemorativa, na verdade, de um incidente que aconteceu nos Estados Unidos, né? Então, nessa semana são tratados temas de saúde e segurança no trabalho, né? O Maio Amarelo tem a ver com as questões de trânsito, né? Então, muitos dos nossos colaboradores viajam e etc. E não só também a questão do trânsito para ir e voltar também, né? Das unidades, etc. E nós temos programas próprios, né? Que a gente dá uma ênfase maior, porque são programas que surgiram de necessidades e de condições especiais. Por exemplo, o programa do Comportamento Seguro, onde a gente entende que o principal fator que muda a segurança é a questão
do protagonismo, né? De você fazer a sua própria segurança e fazer a segurança do seu companheiro, né? Então, a gente trabalha dentro do comportamento seguro. Em cada visita técnica que a gente faz, em cada treinamento, 3 questões, 3 pilares que são fundamentais para cada trabalhador dentro do seu posto de trabalho, né? Então, primeiro, se eu sei as atividades se eu sei as atividades que eu vou fazer. Segundo, se eu tenho as ferramentas necessárias, se eu tenho, né, os equipamentos e ferramentas necessárias para estar fazendo isso. E o terceiro ponto, se a minha cozinha está organizada. Se algum desses pontos falhar, o colaborador deve imediatamente estar procurando o seu líder e sinalizar isso. Né? Então, esse protagonismo faz toda a diferença, porque é quando a pessoa incorpora a segurança do trabalho e ela fica sensível às questões diárias que podem estar favorecendo alguma situação... alguma condição adversa, alguma condição adversa ali. Pode ser até uma coisa pequena, né? Que nem a organização da cozinha. Sim. Mas não é, né? Às vezes a pessoa pode escorregar, alguma coisa, então tem que estar tudo certinho nesses 3 pilares, né? E quais são os outros programas da Essencial? Vamos falar um pouquinho do Nutrindo e do SOS Segurança. Para suportar esse programa de mudança de comportamento, a gente sempre precisa estar alimentando as nossas gestoras de unidade. Por quê? Para que esse programa não morra. Eu sei como realizar as minhas atividades, de repente o que é óbvio para o Afonso, não é óbvio para o Jonathan. Né? É como um simples fato de picar um legume. De repente ela acredita que na casa dela ela não utiliza uma luva resistente ao corte e na empresa ela precisa utilizar. Ou a coleguinha dela que está do lado precisa utilizar. Por quê? Se ela vir a faltar no trabalho, consequentemente ela vai ter uma carga de atividade maior. E isso a Essencial não quer. Isso nós não queremos como segurança do trabalho. A minha cozinha está organizada. Nossa, em casa é tudo certinho, né? Por que na empresa não pode ser? Além de tudo, de evitar acidente de trabalho, pode evitar uma possível doença transmitida por alimento. Porque cada tábua tem a sua cor, como vocês já assistiram aí nos podcasts anteriores. Meus equipamentos, minhas ferramentas estão corretos? Será que a minha faca está com corte legal? Será que eu sei afiar a faca? Eu recebi treinamento para isso? E isso nós já vimos em podcasts anteriores que tem um programa fidelizando isso, né? Fidelizando os nossos chefes de cozinha a um ambiente saudável e seguro. Para suportar esse nosso programa de comportamento seguro, todo mês nós temos o programa chamado Nutrindo Segurança. O que é isso? São treinamentos relativos à saúde e segurança de cada profissional, derivado do nosso programa de gerenciamento de riscos. Quando nós vamos nas unidades fazer as nossas visitas técnicas e aplicar um checklist específico para a saúde e segurança do trabalho, nós encontramos oportunidades de melhoria. E essas oportunidades de melhoria são trazidas para o Nutrindo Segurança e nós realizamos treinamentos mensais com todas as gestoras de unidade. Então, o conteúdo desse programa, ele advém de tudo que a gente encontra nas visitas, de um tema que está em alta, estamos falando de... máquinas e equipamentos. Exato, né? A gente traz e a gente usa traz como tema. Um tema do... Por isso tem que ser todo mês, né? Que todo mês pode acontecer uma coisa nova. Todo mês pode acontecer uma coisa nova e todo mês nós falamos de um tema específico que está nesse cronograma de ações. Legal. Vamos falar de EPI, vamos falar de NR12, vamos falar de proteção de mãos, manuseio de produtos químicos e dos mais itens variados sobre segurança do trabalho. Norteando sempre nas nossas visitas técnicas. Porque o técnico de segurança vai na unidade, ele vai ver as condições do ambiente e também possibilidades de melhoria. Ou seja, nós fazemos um planejamento, um controle correto das ações que nós devemos ter. Tá? E também temos o SOS Segurança. Não só para coisas que nós precisamos melhorar, mas como por também coisas boas, né? É uma boa prática que a unidade teve. As outras precisam estar sabendo. E de que maneira que elas vão saber? Através dessa comunicação que nós fazemos com todas as unidades. E o SOS também ele serve para discutir um possível acidente ou um acidente mesmo que tenha acontecido, né? Um corte, uma queimadura, etc. Por quê? Porque ali é levado o tema e as pessoas... A gente faz perguntas ali naquele momento para ver se as pessoas estão conseguindo identificar o risco e
a sequência de coisas que aconteceram para aquele acidente acontecer, né? Esses treinamentos, eu acho assim, que é bastante eficaz, porque quando eu fui filmar, por exemplo, o último treinamento, é uma coisa pequena e a gente acha que todo mundo sabe, mas às vezes não. Uma das meninas foi fazer o corte da carne, e aí ela foi colocar a luva de aço, e ela colocou na mão errada. Ela colocou, o certo é colocar, se eu for segurar, por exemplo, a carne com essa mão e cortar com essa, eu tenho que colocar nessa mão, certo? Justamente. Ela tava pondo na mão da faca. Então o treinamento serve pra, aí as próprias meninas, não, é na outra mão, ela trocou. Então é uma coisa pequena, mas ela poderia ter se cortado na unidade se ela não tivesse aprendido, né, o jeito certo. Entra muito no que o Afonso falou, que é óbvio pra mim, não é óbvio pra outra pessoa. Pra ela era a mão que ela ia mexer, era essa, então ela tinha que ficar nessa, mas era na outra. Então esses treinamentos servem pra isso mesmo, ela já se protegeu de um possível acidente. E aí tem essa questão da gente sempre empregar o conhecimento aplicado por esses treinamentos de forma adequada para a atividade que eu vou executar, né? E aí a gente tem... E muitas vezes porque vocês falaram da questão da saúde mental, que desses programas, se eu não me engano, o Abril Verde, ele trata da questão da saúde mental, inclusive eu já dei uma palestra no Abril Verde, tá? Acho que 2 anos atrás? 2 anos atrás. Foi 2 anos atrás, a gente fez. E Maia Amarela, a questão do trânsito. Merchan. Sempre eu vou. Lógico que tem que se vender. Gente, o Joe é muito metido. Ele não tem fazer Eu tô fazendo meu marketing pessoal aqui, como assim? Joe, que isso? Tô fazendo meu marketing pessoal aqui. Nossa. Então, tem a questão da saúde mental. Vocês falaram da Semana da CIPAT também, que agora tem a questão do assédio que tá empregado. Então, a gente vai estar falando de segurança do trabalho, mas sempre tem alguma outra coisa que eu não vou conseguir empregar naquele momento. Sim. Só que eu já criei, eu já sei como lidar quando eu tiver. E aí eu acho que eu já vou linkar também com a próxima questão que a gente quer trazer aqui, que é... Eu queria pedir para vocês trouxessem algum caso de sucesso que a gente teve, que adveio de um desses treinamentos. A gente foi lá, treinou, capacitou para algo que teoricamente não é normal de acontecer, mas aconteceu e a pessoa estava preparada por conta desse treinamento. Num desses treinamentos do Nutrindo Segurança, fazendo link ao SOS Segurança, que nós tivemos um case realmente que marcou bastante, que foi... alguns dias que antecederam a esse evento, nós fizemos o treinamento de primeiros socorros, princípio primeiros socorros, né? Onde nós abordamos a manobra de desengasgamento, a manobra de Heinrich. E como esse foi um potencial muito grande, que a gerente de unidade realmente repassou aquilo que ela aprendeu, foi no segundo turno, onde um motorista que fazia a utilização dos nossos serviços, né, da refeição, ele engasgou. E a cozinheira que estava nesse dia, foi muito natural, a gente pôde assistir o vídeo e ela aplicou essa manobra que ela aprendeu conosco, né? Na realidade, a gerente de unidade aprendeu e repassou para os nossos, realmente a quem interessa a informação, né? Que são os nossos principais, os cozinheiros, os meios oficiais, auxiliar de cozinha, enfim, tudo que compõe o nosso quadro. Ela fez essa manobra e salvou uma vida, né? Então, literalmente salvou a vida mesmo, porque... Para nós foi muito gratificante, porque realmente aquilo que nós nos desempenhamos a fazer naquele treinamento, surgiu o efeito. Foi um pai de família que voltou para casa. Então foi um fato que nos marcou bastante e que nos serviu de combustível para sempre estar melhorando os nossos meios de comunicação e principalmente os nossos treinamentos empregados. Acho que responde bem também a primeira pergunta que nós fizemos, né? Sim. Por que priorizar? Quais os riscos de não priorizar? Não priorizar a segurança. Isso que é isso, a gente poderia ter... Perdido, né? Uma pessoa e ela salvou realmente a vida dele, porque se ela não tivesse feito, eu assisti o vídeo, né? Então ele já tava, né, num processo de desmaio, então salvou uma vida. Então, mostra a importância do treinamento, a importância das gerentes repassar para a equipe, delas prestarem atenção realmente e passar para a equipe, né? E se você for pensar mais uma prova, você quer ver eles voltarem felizes de visita da unidade, quando eles chegam lá, os próprios colaboradores identificam algum risco
ou identificam alguma possibilidade ali de melhoria, etc. Então, isso, na verdade, é algo que acontece também e a gente percebe que ali o treinamento está valendo mesmo. Até me arrepia, que é muito gratificante isso, porque como a gente assistiu o vídeo, nós assistimos o vídeo, né? Principalmente nós 3 lá da Segurança do Trabalho, e vendo se a gente poderia melhorar alguma coisa na nossa comunicação, é que foi muito natural pra cozinheira. Gente, vocês não têm noção, foi muito natural. Ela foi lá, fez a manobra, olhou pra ele e voltou a fazer as suas atividades. E o profissional, você via que tava lá, né? A mulher me salvou, ficou meio que sem reação. E as nossas atividades seguindo o fluxo normalmente. Pra ela foi normal, Então, né? não é, o técnico de segurança não tem só a função de ir na unidade e verificar os riscos existentes e fazer aquilo acontecer. Através dos treinamentos que nós aplicamos, né, ou via pela internet, né, pelas mídias, e também quando nós vamos nas unidades também realizar esse treinamento. Não só verificação do checklist, de visita técnica, de conversa com o técnico de segurança do cliente ou com o próprio contato, a gente consegue também aplicar esses treinamentos na unidade. E pra gente é muito, pra nós, né, da segurança do trabalho, é muito gratificante. E qual impacto a segurança do trabalho tem numa venda futura? Acho que esse é um bom ponto, né? Se você contrata essencial, sabendo que se acontecer alguma coisa ali no restaurante, tem uma equipe preparada pra salvar a sua vida. Salvar sua vida. Acho que já é um bom ponto pra contratar essencial. Gente, eu até ia fazer uma pergunta que a gente faz em todos os episódios, que é qual é o impacto do setor numa futura venda. Eu acho que já deixou bem claro, né, que uma equipe preparada é um baita impacto para um futuro cliente, uma futura venda. Tem mais algum outro impacto que vocês acham que influencia numa futura venda? Um diferencial que a Essencial tem é de ter um corpo técnico bem afinado com as legislações pertinentes, né? Nós participamos, assim que o comercial efetiva uma venda, que assina o contrato dessa venda, nós fazemos uma visita técnica de pré-inauguração. Ou seja, se o restaurante está em construção, há medidas de saúde e segurança de cozinha industrial que precisam ser realizadas. Porventura, o cliente não sabe disso. Então, a arquitetura ela nos apoia nessa visita técnica. É uma equipe multidisciplinar, né? Arquitetura, departamento de implementação, a parte de segurança do trabalho, enfim, é uma via dupla, né, cliente e essencial, onde nós podemos informar o cliente de possíveis passíveis trabalhistas, se não seguir, por exemplo, nós tivemos uma inauguração recente, realizamos a visita técnica com essa equipe multidisciplinar. O que nós encontramos nessa visita técnica? O que nós fazemos nessa visita técnica? Nós fazemos avaliação de ruído e calor. Afonso, o que isso impacta? Se tiver muito calor, né, a questão da insalubridade, e se tiver ruído, no caso, a aposentadoria especial. Nessa visita técnica, estava acima do nível de ação, mas dentro do limite de tolerância. Ou seja, eu poderia ficar naquele ambiente por 8 horas diárias, mas eu já me sinaliza alguma coisa de medidas de engenharia. Isso não era óbvio para o cliente. Viu, mas me explica melhor isso. E nós conseguimos explicar para o cliente que ele precisava de medidas de engenharia para diminuir o calor na unidade. Por exemplo, quando nós chegamos, o forno combinado não estava embaixo de uma coifa, que diz a legislação NR14. Tudo aquilo que gera calor, eu preciso ter uma fonte de exaustão. Ou seja, ia retirar o calor. Isso não tinha. E ele já entendeu e providenciou. Mas é só isso? Não, não é só isso. Ainda depois nós vamos reavaliar para ver se a coifa, se essa medida de engenharia foi eficaz. Se não foi, nós já deixamos traçados isso. Precisa de exaustores também. Mas o que o exaustor vai fazer? Vai ajudar na retirada de calor. Nossa, mas não estava no meu budget. Não previ isso para a segurança do trabalho. Sem problema nenhum, vamos fazer um cronograma de implementação e vamos acompanhando mês a mês nas nossas visitas técnicas, avaliando novamente o calor e o ruído para ver se está dentro dos padrões. Então, uma via dupla. O cliente não sabia, a Essencial, preocupada com a segurança do trabalho, detém de profissionais excelentes, né? Faço menção aqui ao Vitor e ao Talmos, onde nós conseguimos identificar se está propício ou não. E o cliente, com certeza, puta, tá vendo? Eu não sabia.
Até os técnicos de segurança do nosso cliente que participou disso, nossa, Afonso, eu não sabia desse detalhe. Ou o Vitor, ou o Thomas, quando vai nas unidades também, que eles fazem esse relatório técnico, de repente eles não sabiam. Mais uma vez, a gente está falando, né, o que é óbvio para um técnico, de repente não é óbvio para outro. Sim. E a gente entra nesse consenso técnico para poder entender e atender da melhor maneira possível. Então, todas essas coisas para uma venda futura, ver que a segurança do trabalho se preocupa com o restaurante que vai ser na empresa dele, né, também é um impacto, né? Qual que é o pulo do gato para o cliente trazer Essencial Nutrição preocupada não só com uma boa refeição, como também de segurança do trabalho? Porque se numa possível reclamação trabalhista, ele é arrolado junto. Uhum. Então, de repente, você imagine a seguinte situação, né? Ele é responsável. Ele é corresponsável. Do trabalho. Ele é corresponsável, ou seja, ele tem um peso maior juridicamente para ele, porque para a própria Essencial. Sim. Por quê? Imagine ele ser arrolado no processo do risco que ele não sabia que existia dentro da empresa dele. Porque a cozinha é dentro da empresa dele. Uhum. A cozinha industrial dentro da empresa dele. Então é assim, como é uma mão dupla, ele é informado de todo possível que pode acontecer. E isso a gente consegue anteceder na visita de pré-inauguração técnica. Isso é uma coisa que me chama muita atenção, principalmente nos últimos episódios que nós tivemos aqui, quando a gente fala de segurança alimentar, segurança do trabalho, gestão ambiental. São que os nossos prospects, os nossos clientes, eles nos contratam para servir alimentação, pelo benefício. Só que aí tá o risco de uma boa pesquisa, porque se ele não pesquisa, se ele não conhece todos os riscos envolvidos em fornecer uma alimentação ali, que é esse caso, ele contrata uma empresa que não seja essencial para fornecer alimentação. E se ela não tiver profissionais capacitados para pontuar, aqui você tem riscos de contaminação. Uhum. Isso aqui pode gerar uma contaminação cruzada e você ter problemas com os seus colaboradores podem ter problema nisso. Então, por isso que a gente está aqui, para prevenir isso também. Os descartes de resíduos. Se não fizer isso bem feito, isso pode trazer prejuízo para o meio ambiente, para a sua empresa, para a população que está em volta, para os seus colaboradores também, para a família deles. Se a gente não se preocupar com o ambiente de trabalho ali, em proporcionar um ambiente seguro, você pode responder judicialmente junto à Essencial por qualquer problema que tiver dentro ali daquele ambiente, né? Sim. Então, se o prospect ele não faz essa pesquisa muito bem feita e não prioriza esses pontos, ele perde uma baita oportunidade de evitar uma série de problemas que podem acontecer. E uma dessas oportunidades que emprega a Essencial, você imagine se tiver um acidente na cozinha industrial e a mídia local for nessa determinada empresa. É essencial? Beleza, é essencial que está envolvido. Mas, de repente, é o cliente que eles vão atrás. Não aconteceu dentro da Essencial, entendeu? Né? Aconteceu dentro da casa dele. Aconteceu no quintal da casa dele, teoricamente, né? E nessas visitas de pré-inauguração que nós fazemos, que é um diferencial que só a Essencial tem, tá? Isso eu posso falar porque eu conheço temos amigos em comuns e eles falam assim, a gente não faz isso não, cara. Então isso a gente consegue fazer porque dessa visita técnica nós vamos determinar que tipo de equipamento de proteção individual eu vou precisar utilizar. Que tipo de atividade eu vou ter nessa determinada unidade, qual que é o risco da atividade e qual o EPI que eu tenho que utilizar. Porque de repente o EPI é a última hipótese que eu tenho. Se eu tiver uma medida administrativa, por exemplo, né, nós citamos aqui a coifa, se eu tenho uma medida administrativa ou de engenharia, eu consigo eliminar o EPI. Como, por exemplo, um simples desnível dentro da cozinha. Eu posso sinalizar, posso colocar ser corrigido na hora e não vou precisar, por exemplo, de uma sinalização, que faz menção, por exemplo, NR26. Sim. Entendeu? Eu já elimino essa, vamos dizer assim, esse risco, eu já neutralizo ele e já não deixa de existir. Então, é um crédito a mais para a segurança laborativa desse
profissional que vai estar na cozinha industrial. Antes de estabelecer o uso de um EPI, por exemplo, a gente tem várias outras medidas. Então vocês fazem a visita técnica para ter essas primeiras medidas, né, de engenharia administrativa, e depois de tudo certinho lá na unidade, vem o EPI, caso uma medida administrativa ou de engenharia não solucione esse risco. Justamente. E muito importante essa visita técnica de pré-inauguração, porque vai fazer menção às nossas visitas técnicas, ou seja, elas mensais, trimestrais, ou a cada 2 vezes por ano, né? Então isso esse conteúdo vai nos ajudar ao quê? A proximidade com o cliente. Você tá vendo? Eu pus a cor, bacana, legal, já eliminando o risco. Você viu, o exaustor esse mês eu consegui pôr, o mês que vem já tem um budget para outro, e assim a gente vai seguindo. Então é muito importante essa sinergia entre as áreas da Essencial Nutrição junto com o cliente. Você estava falando do cliente, né, possível prospect aí, né, mas a gente ensina também, quando a gente vai vender, a gente ensina os nossos clientes a se tornarem criteriosos, né? Tem tudo, até pro cliente. E a gente faz muito isso, a gente vê que o quanto a gente faz isso, né, até porque vários episódios também a gente trouxe isso, a legislação estabelece uma medida aqui, e a gente às vezes é mais rigoroso do que a própria legislação, justamente para ter essa margem de erro, para ter ali uma possibilidade de melhorar ainda mais, sermos melhor sempre. A Essencial, ela trabalha muito esse aprendizado contínuo também, né, como um valor pra gente mesmo. Bacana. E a gente fala, aqui tem uma questão muito voltada também para qual o maior índice de acidente? Qual o maior índice de acidente? Qual é? É queda? É corte? E a gente já viu que vocês têm programas que atingem direto isso, e que vocês usam esses dados justamente para basear esses programas. Mas não sei se a gente quer usar se vocês querem usar esse espaço para falar diretamente com a nossa equipe lá operacional, para que elas tenham mais atenção para isso também, gente. Se atentem para isso, porque os nossos índices, eles apontam maior esse tipo de risco aqui. É justamente, esse programa Comportamento Seguro surgiu justamente que hoje nós conseguimos mapear os nossos riscos e aprendendo com eventos indesejados, né? Hoje o maior índice que nós temos de adversidade é referente a cortes. Membros superiores, né? Com membros superiores. Entendi. Afonso, mas de tudo isso que você falou ainda acontece? Por quê? O que é óbvio, de repente, para o Afonso, de novo, não é óbvio para o Jonathan. Por quê? Eu sei como realizar as minhas atividades, de repente, da forma que ela cozinha na casa dela, não é a mesma forma que ela vai cozinhar dentro da cozinha da Essencial Nutrição. Existem processos, e os processos precisam ser seguidos. De repente, em determinado momento que esse evento desejado acontece, esse comportamento inesperado, é justamente onde acontece o acidente. E hoje nós conseguimos mapear esses eventos. E qual que é a lição que nós tiramos disso? Hoje, toda sexta-feira da semana, nós fazemos a integração junto com a equipe multidisciplinar da Essencial Nutrição, onde cada um vai falar um pouquinho da sua área, integrando esses profissionais. Então, toda sexta-feira, às 14 horas, acontece a integração dessa equipe multidisciplinar. Então, assim, a informação chega, né? E nós temos que semear essa sementinha aí para colher os frutos. Estamos colhendo os bons frutos, tá? Principalmente para quem está chegando, né? Que a gente percebe também, então, é corte, queimadura, né? E membros superiores, e principalmente nos 3 primeiros meses. Então, essa pessoa que está chegando ainda, ela não tem a assimilação ainda, né, do protagonismo, né, como que eu olho para isso, não está acostumada com a cultura de segurança. Muitas vezes a pessoa, sei lá, não teve nem contato com a cozinha também, né. Em outros casos ela não tem nem a questão de ter que cortar exatamente, um alimento, que é algo por conta da nossa atividade. Da nossa particularidade. Gente, a gente falou sobre as medidas administrativas e a de engenharia, e que depois de passar por tudo isso é o EPI. Nas cozinhas, né, no restaurante corporativo, os EPIs são diferentes do que às vezes as pessoas estão acostumadas. Quais são os nossos principais EPIs dentro de uma cozinha? Hoje, para evitar cortes, nós temos a luva de malha de aço, que é para ajustes, cortes de carnes, seja ela bovina, de aves, a gente utiliza a luva de malha de aço.
Para trabalhos finos, como corte de verduras, legumes e frutas, a gente usa a luva resistente ao corte. Porque é um corte mais fino, não requer muita força, né? Para fazer os preparos de carne ali, que é a luva de malha de aço, a gente utiliza a luva Smart Cut, que ela é resistente ao corte, tá? Para queimaduras, a gente tem o mangote térmico e a luva térmica, para evitar. E para quedas, a gente utiliza muito a sinalização e o sapato de segurança. Inclusive, como aprendizado, né? Nós participamos de alguns treinamentos e fomos para a feira, um EPI novo no mercado. Porque a água faz parte do nosso processo. A água e óleo não se combinam, né? Então, hoje a gente utiliza uma bota em EVA, leve, é um equipamento indispensável que traz muito conforto aos nossos profissionais. Então, é uma bota em EVA com um solado antiderrapante. Os aventais também, né? E o avental anti-chama que nós utilizamos na beira do fogão. A gente tinha o sapato e a bota, né? E a bota. Aí nós unificamos para essa bota. Para essa bota, justamente. Que ela é contra a umidade, que nós utilizamos a bota de PVC. Então, a gente utiliza esse EPI único na cozinha hoje. Com exceção da gerente de unidade, que utiliza ainda um mocassim, que é mais um trabalho administrativo, mas não deixa de ser antiderrapante. Se de repente ela precisar ir na cozinha, ela já está com o EPI adequado. Certo. Então são as luvas, né? Tanto para queimadura, anti-chamas, corte, avental e o sapato específico também. Aí o mangote para quem mexe diretamente com o fogão. Ressalva unidades, né? Que a gente tem câmara fria e tudo mais. Aí tem a japona térmica, tem todo um tratamento diferenciado do que nós estamos acostumados. Se tem a câmara fria, são EPIs específicos pro frio. A japona, a calça e algumas unidades, como tem câmara fria que realmente ela é para gelar, para manter a carne congelada, né? É muito frio, então a gente utiliza a balaclava. Então, por isso que é muito importante a visita técnica de pré-inauguração, onde a gente já mapeia tudo esse mesmo de cada cliente, né? Quando a gente falou de tudo isso, vou retomar o que ela falou, medidas administrativas de engenharia, não conseguimos minimizar os riscos ali, estabelecemos o EPI que ela vai precisar utilizar, só que ainda assim a gente não consegue zerar a probabilidade de um acidente, pode ser que ele venha acontecer. E aí, nesses casos, aconteceu o acidente, qual a postura, o que a gerente precisa fazer, a gestora da unidade ali, o que ela tem que fazer, a pessoa que sofreu o acidente, dependendo o que aconteceu, o que ela deve fazer também. A gente queria esclarecer isso também, sabe? Deixar mais claro pro pessoal. Aconteceu o acidente, né? Por isso é importante a visita de pré-inauguração. Eu vou saber se tem um ambulatório ou não, a gerente de unidade já vai saber como proceder em caso de acidente, que ela sabe que tem um ambulatório. Se for um acidente leve, ela já é treinada para isso, nos nossos programas de saúde e segurança, no caso, o Nutrindo Segurança. Se porventura ela manteve a calma, tá tudo tranquilo, volta à atividade normal. Se porventura ela fizer a sua análise crítica e realmente precisar de atendimento externo, onde não tenha um ambulatório médico, ela é instruída a chamar o SAMU. Só assim, para resumir, então, aconteceu lá o acidente, ela já vai saber se tem ambulatório ou não. Sim. Ela analisa, se ela conseguir fazer os primeiros socorros, que a gente treina ela para isso, se for algo mais leve, não for grave, ela pode ela mesma fazer o atendimento. Se for algo mais grave e tiver ambulatório, ela leva até o ambulatório. Se for algo grave, que ela não consiga fazer os primeiros socorros e não tem ambulatório, ela chama o SAMU. Então é isso. Isso é o pré e o durante, né? Aí depois a gente tem também, né, o pós, que aí é com a essencial de saber se tá tudo bem com ela. Imediatamente ela nos comunica, né, a segurança do trabalho, e nós fazemos todo o acompanhamento pós-atendimento para saber se a profissional precisa de alguma coisa, se ela está precisando de algum tipo de ajuda que nós podemos fazer como empresa, né, como Essencial Nutrição. E depois disso nós fazemos a investigação, aprendemos com a lição e passamos, aí entra o SOS, nós chamamos todas as gerentes de unidade, né, os gestores de unidade, para passar a lição aprendida desse caso.
E eu sei que vocês vão fazer a investigação depois para saber o acidente também. Né? Tem toda uma metodologia. Se foi uma falha no processo, se foi Justamente. a própria profissional que não utilizou. Aí nós conseguimos mapear tudo isso através da investigação. E aí, após a investigação concluída, nós chamamos o SOS e passamos o parecer da segurança do trabalho. Entendi. Que aí elas depois utilizam esse caso para que Essa não informação aconteça pra nas não outras correr, unidades. pra não repetir. Muito bom. Tô lembrando da situação daquele cliente onde ocorreu um acidente, né? E além de ficar sabendo imediatamente, né, a prestação do socorro, o apoio da segurança do trabalho também foi imediato e muito presente, né, Afonso? Enfim, teve esse episódio, ela não conseguia uma consulta, não tinha médico disponível. Se eu não me engano, era uma emenda de